Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e tô chegando nesse vídeo para trazer a análise do edital do concurso do ISS Rio de Janeiro. Agora especificamente para o fiscal de rendas, nós tivemos aí há mais ou menos 2 semanas a publicação do edital do analista de planejamento e agora nós chegamos com esse edital do concurso de fiscal de rendas, que é o edital que mais chama atenção, né? Quando saiu o primeiro edital, nós falamos, ó, isso aqui é uma informação de que logo nós teremos um novo edital, específico para fiscal de rendas, e aqui eu vou fazer a análise objetiva, direto ao ponto, para ajudar você a fazer o seu planejamento, a sua preparação para esse concurso público. E a primeira coisa, eu vou trazer aqui um breve resumo das informações que nós precisamos para entender melhor o edital do ISS do Rio de Janeiro. Então, o cargo de fiscal de rendas agora, nós temos 50 vagas imediatas. Essas 50 vagas ainda são distribuídas dentro daquelas vagas reservadas, então nós temos 37 vagas de ampla concorrência, 3 vagas para pessoa com deficiência e 10 vagas para candidatos declarados negros ou então indígenas. Adicionalmente, o edital também prevê 150 vagas como cadastro de reservas. Eu sou bastante crítico sobre essa história de o edital definir o que terá de cadastro de reservas, mas aqui eles acabaram colocando uma barreira de fato, porque você só vai para análise de títulos se você estiver dentro desse número de vagas iniciais ou do cadastro de reservas. Então, no final das contas, se você não estiver entre os 200 primeiros candidatos, considerando logicamente aqui as cotas, você estará eliminado do concurso público. Interessante porque o prazo de validade é de 24 meses, prorrogável uma vez por igual período, então é um concurso para 4 anos. Para quem está vislumbrando, é a oportunidade do momento, porque a próxima vai demorar demais para aparecer mais uma vez. E nós estamos falando de uma remuneração inicial de R$26 mil. O próprio edital explica isso para a gente. O vencimento básico é bastante baixo, mas quando nós acrescentamos ali as gratificações adicionais e etc., nós chegamos a 26 mil de remuneração inicial e passa dos 40 mil reais no final de carreira. Requisitos de nível superior em qualquer área de formação. Esse aqui é o ponto principal para você que tem curso superior. Não importa se você é dentista, se você é psicólogo, se você é contador, formado em direito, seja o que for, nível superior em qualquer área de formação. E aqui vale inclusive essa pergunta clássica, o tecnólogo. Quem tem concurso técnico, ou melhor dizendo, tecnólogo, reconhecido pelo MEC como curso de nível superior, já está valendo para concorrer a esse concurso. Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é conhecida pelas suas provas em alto nível de dificuldade e também por muita cobrança de jurisprudência. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso com vocês. E nós temos relativamente um bom prazo. Nós estamos falando de uma prova que vai acontecer em 3 de setembro. Então, se eu colocar aqui, isso dá 3 meses e 12 dias até a prova. Um total de 104 dias, que se você colocar aqui, por exemplo, um volume aí de 5 horas diárias, nós estamos passando aqui de 500 horas até a prova. Então, é um tempo suficiente para você se preparar, lógico, considerando que você já tem alguma base para esse concurso público. Quem está começando agora, e eu já falei sobre isso em outras oportunidades, se você está começando agora, professor, será que dá tempo? Olha, eu diria que seria a chance de você conseguir a aprovação começando agora é basicamente 0, mas eu não estou desencorajando você de tentar. Por quê? Porque eu tenho defendido que quando saem esses editais é a oportunidade de você chegar, colocar todo o seu esforço, porque daqui a 3 meses e 12 dias provavelmente não vai dar para você que está começando agora, mas certamente você terá 3 meses e 12 dias de uma preparação em alto nível. Então você estará 3 meses e 12 dias mais perto da sua próxima aprovação. Passar em concurso público passa naturalmente por reprovar em algumas oportunidades. Não fique querendo procurar a oportunidade ideal, aquela que vai ser um tiro certeiro, porque isso dificilmente vai acontecer, tá? Então esse é um concurso para quem já está com alguma bagagem, para quem já está estudando, para quem já fez o dever de casa. Se você está começando, eu recomendo que você tente, mas não pensando nele, mas pensando mais adiante com um olhar no horizonte. Inscrições de 29 de maio a 5 de julho, mas é sempre aquela recomendação, cara, abriu a inscrição, faz logo a inscrição, paga a taxa, para primeiro, você se comprometer e segundo, não correr o risco de você perder esse prazo. Vamos falar da organização do concurso público. Esse concurso será organizado em 2 etapas. Prova objetiva e prova de títulos, somente isso. Ou seja, este concurso não tem, tá? Se você está se perguntando, esse concurso não tem prova discursiva, ele só tem a prova de títulos. Daqui a pouco eu vou explicar para você. Caso, professor, mas eu não tenho nenhum título.
Cara, a maioria das pessoas que vai prestar esse concurso público não irá atender aos requisitos para a prova de títulos. Então isso dificilmente vai ser um problema para quem não tem a titulação. Vamos lá, falando agora da prova objetiva. Prova objetiva serão 2 etapas, parte da manhã e parte da tarde. E aí vem aquela mesma dica que eu já passei no concurso do AFT. Você terá que em algum momento, mesmo aquele pessoal que gosta de ter uma carga horária um pouco mais reduzida, em algum momento você vai ter que experimentar, pelo menos nos finais de semana, uma jornada mais longa, porque você vai passar 8 horas fazendo prova. Você vai passar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, e se tratando de FGV, provavelmente você vai entregar o caderno ali para o fiscal nos últimos minutos. São 160 questões, 80 de conhecimentos básicos, 80 de conhecimentos específicos, e eu já fiz o cálculo, isso dá exatamente 3 minutos por questão. Lembrando que nesse tempo você também tem que preencher o cartão de resposta. Então você terá menos do que 3 minutos para responder cada uma das questões. As questões de legislação costumam ser tranquilas. As questões de cálculo normalmente não dão tempo. Então existe alguma chance, não é um fato, mas existe alguma chance de você ter que chutar algumas questões. Isso influencia na sua estratégia de prova. O concurseiro não pode chegar depois da prova da FGV e falar: meu Deus, fui surpreendido, a prova não deu tempo de resolver todas as questões. Isso às vezes é normal num concurso FGV. Então você já tem que chegar nessa prova sabendo quais são as questões que normalmente você responde mais rapidamente, e essas você responde de fato, e quais são aquelas que você demora mais tempo. Essas você normalmente vai deixar mais para o final, salvo se o peso dela for mais alto, logicamente. Você deixa ela mais para o final, e lá no final da prova você retoma essas questões, e aí já com tempo, entre aspas, livre, porque daí o tempo que você tiver é o tempo que você vai usar na resolução das questões. Observando os mínimos, você não pode zerar nenhuma disciplina. É óbvio que com a quantidade de questões aqui da prova, dificilmente você vai para esse concurso público sem estudar uma matéria integralmente. Mas é importante informar isso. Você não pode tirar 0 em nenhuma das matérias. A quantidade de questões para cada matéria é uma quantidade boa, são 10 questões no mínimo por matéria. Então dificilmente você vai zerar, porque pelo menos estatisticamente, mesmo chutando as 10 questões, teoricamente você acertaria 2. Então vai ser difícil de você zerar, mas fica a ressalva. Não pode zerar e tem que alcançar pelo menos 50% em cada prova. Ou seja, 50% na P1, 50% na P2, não dá para compensar uma com a outra. Então você tem que ter 60%, 60 pontos na prova 1 e 80 pontos na prova 2. Você já está vendo assim, ó, que elas têm a mesma quantidade de questões, mas existem pesos diferentes, e eu já vou explicar isso a partir de agora. Professor, estou interessado nesse edital aí, ele parece um edital bacana. Como é que estão distribuídas as disciplinas? Bom, aqui eu vou colocar no quadro, rapidamente para vocês, a composição da prova, primeiro de forma genérica, como está no edital. Você tem língua portuguesa, aqui as matérias que eu vou chamar de exatas, porque aqui tem de tudo. Tem matemática, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. Economia e finanças, administrativo, civil e empresarial, TI, contabilidade geral, constitucional, direito tributário e crimes contra a ordem tributária, legislação específica, PAT, processo administrativo tributário, Simples Nacional e auditoria fiscal eletrônica. Mas vai ficar melhor para a gente analisar, é nesse slide aqui que eu já fiz uma análise compilando aqui o peso de cada uma das matérias. Esse quadro é fundamental para você conseguir direcionar o seu tempo de estudos para a sua prova. Olha só. As matérias não têm a mesma quantidade de questões e nem o mesmo peso. E aqui eu já organizei isso para vocês. Por exemplo, língua portuguesa, nós teremos 20 questões, sendo um peso 2, o total da pontuação são 40 pontos. Eu volto a lembrar que isso aqui é FGV. A FGV é, entre aspas, um bicho diferente quando se trata de questão de português. É a matéria, digamos que eu sou fã da FGV na minha matéria. Em administrativo, eles são sensacionais. Eles fazem as melhores questões que você encontra para concurso público. Isso acontece também em constitucional e acontece na maioria das disciplinas. Mas português, eu sou um crítico. A prova de português da FGV não é uma prova difícil. Ela é uma prova mal elaborada e quem não concorda, desculpa. Esse é o meu ponto de vista. Ela é simplesmente uma prova mal elaborada porque é subjetiva. Nem os professores de português conseguem bater o gabarito. Então imagina nós, concurseiros, na hora da prova, elaborando esse tipo de questão.
Feita a crítica, mas essa crítica ela tem um propósito, que é como que você vai dosar o seu tempo de preparação. Língua portuguesa, então, vale até um total de 40 pontos, aí matemática, aí aqui vem de tudo, tá? Matemática, raciocínio lógico matemático, estatística e matemática financeira. Apesar de a gente colocar como uma, são 4 matérias. Essas 4 matérias terão um total de 10 questões, sendo peso 2, e a pontuação total 20. Aqui também fica uma outra ressalva, porque também, normalmente, as questões de matemática financeira da FGV, por exemplo, elas não dá para resolver. Você vê o concurseiro mesmo em alto nível, às vezes ele chega assim, algumas dessas questões, não matemática, nem sempre matemática financeira, mas ou matemática financeira ou estatística, às vezes você não consegue resolver com o tempo disponível. Então aqui já fica também um asterisco, porque provavelmente na prova, essa daqui serão aquelas matérias que você deixa mais para o final e resolve com o tempo que você tiver disponível. Sobrando tempo, resolve com calma. Não sobrando tempo, essa daqui seria a melhor em algumas situações para você fazer o chute. Só que tem uma ressalva, que nesse caso elas vieram com peso 2, então não dá para simplesmente você abrir mão delas. Então existe um trade-off aqui. Se fosse tudo peso 1, eu ia falar, ó, deixa português e deixa matemática e afins para o finalzinho da prova, porque chutar por chutar é melhor chutar elas. Só que aqui tem uma ressalva que elas são peso 2, então não dá para aplicar essa regra integralmente. Então a gente vai ter que fazer um pouco de uma ponderação sobre isso. Economia e finanças públicas, aí o meu famosíssimo direito administrativo, que veio com um percentual relativamente baixo nessa prova, ele equivale a 4% só da sua nota final, mas é uma matéria que, não só a minha, né, mas outras aqui, que dá para você tentar buscar perto da pontuação máxima. Direito administrativo é aquela matéria que dá para fazer 8, 9 questões, às vezes até com um pouquinho de sorte até 10 questões. Então, apesar de o peso baixo, ela pode ser um diferencial mais adiante. Depois eu explico isso também para vocês. Direito civil e empresarial, também com 10 questões, valendo 10 pontos, peso 1. Tecnologia da informação. Ela tem alguma coisa de dados. Quando você lê o edital, você vai ver lá que existe alguma coisinha, mas ela não é uma fluência em dados, análise de dados propriamente dita. É aquela TI normal com algum conhecimento sobre dados. Então não é... Deve ser uma prova difícil? Deve. Mas eu não acredito que seja aquele bicho de 7 cabeças que nós vemos no TCU, que nós vimos na Receita Federal. E depois contabilidade geral, agora novamente com peso 2, por isso ela dá um total de 20 pontos e mais ou menos 7% da sua nota final. Vamos para P2, vamos para a parte da tarde. Olha que bacana que ficou o direito constitucional. O direito constitucional também veio com 10 questões, só que com peso 2, já que ele veio na prova da tarde. E todas a prova da tarde vêm com peso 2. Essa prova da tarde vai ser mais rápida para você responder do que a da manhã. A da manhã o tempo vai ser difícil, porque português e matemática e afins demora muito tempo. A da tarde já é uma prova mais de legislação, ou você sabe ou não sabe, então ela deve ser mais rápida para a resolução. Então aqui tudo com peso 2, constitucional com 10 questões, PAT, Simples Nacional e Auditoria Fiscal Eletrônica com 10 questões, e direito tributário e legislação específica, 20 questões cada. Aqui colocando em percentual, 7% ou 14% da nota final da objetiva. Essa ponderação aqui, esse percentual, é considerando só a objetiva, porque títulos daí já é outra história. Vamos lá, professor, a partir disso aqui eu preciso montar o meu ciclo de estudos, e é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Como é que você vai montar o seu ciclo de estudos a partir dessa quantidade de matérias? Porque nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matérias. Fora que aqui, apesar de eu ter contabilizado como uma só, na verdade são 4 matérias que a gente tem aqui em cima. Aqui a gente tem civil e empresarial, então seriam mais 2 matérias. Aqui embaixo você tem direito tributário e um pouquinho de direito penal com crimes contra a ordem tributária, então também seriam 2 matérias. Então, você tem 14 ou mais disciplinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Desculpa, 13 ou mais disciplinas, a depender da forma como você vai colocar no seu ciclo. O que eu recomendo? Que você não pegue as 13 matérias e simplesmente monte um ciclo proporcional. Por exemplo, pega o seu tempo total e divide por 13 matérias. Eu não recomendo que você faça isso porque existe aqui uma ponderação em algumas matérias.
Por exemplo, direito tributário, crimes contra a ordem tributária e legislação específica, você vai consumir mais tempo. E eu recomendo, fazendo aqui um arredondamento, que você dedique cerca de 30% do seu tempo para essas duas matérias. Por outro lado, português, eu vou fazer uma diminuição da ponderação na hora de definir o seu tempo de estudos. Por que isso? Porque a não ser que você seja um concurseiro iniciante, você já estudou português. Eu fiz uma live, vocês podem procurar essa live, eu fiz no último final de semana, sobre como montar ciclos de estudos. E no final eu considerei uma coisa com vocês, que além de você considerar o peso da matéria, esse é um fator que você considera na hora de montar o ciclo, você tem que também considerar a sua familiaridade, ou seja, o quanto que você já estudou dessa matéria. E português provavelmente você já estudou. Segundo, o tamanho da matéria, ou seja, quantas aulas você tem que estudar para fechar o conteúdo programático. Provavelmente em português você já fechou o conteúdo programático em estudos pretéritos. E uma outra coisa que eu chamo é o ganho marginal. O que é o ganho marginal? O quanto que o seu tempo de estudos faz a sua nota melhorar nessa matéria. Como português já é uma matéria que você já vem com uma bagagem, dificilmente você vai ter um ganho marginal bom nos seus estudos. Talvez você coloque aqui 15% do seu tempo de estudo e tire a mesma nota que você tirou, por exemplo, no concurso da Receita Federal. Então não adianta você dedicar 15% do seu tempo de estudo para português. E aí aqui é a vantagem. Eu diminuiria o português para 5%. Eu diminuiria, isso pode ser um pouco, alguém pode não concordar, mas está tudo bem, mas se eu fosse passar uma recomendação, eu dedicaria só 5% do meu tempo de estudo para o português. Nesse 5% eu vou resolver questões, vou identificar os meus erros e vou revisar esses erros. Basicamente isso de manutenção. Essa regra só não vai valer se você é um concurseiro que está começando a estudar. Mas se você já estudou para outros concursos, já fez provas da FGV, pode diminuir aqui 5%, com isso sobra mais tempo para as demais matérias. E aqui para todas as matérias que estão com 4%, eu arredondaria para 5% para cada uma, ou seja, 5% cada, tá? Eu dedicaria 5% do meu tempo para economia e finanças públicas, 5% para administrativo, 5% para civil empresarial, 5% para TI. Você pode fazer alguns arredondamentos para mais ou para menos, conforme a sua familiaridade e dificuldade para essas matérias. 5% é a referência, mas você pode alternar isso. E ainda sobra cerca de 0,75 para cada uma das demais matérias. 0,75% do seu tempo. Você pode colocar tudo isso numa planilha, calcular quanto tempo você tem de estudo, quantas sessões você vai ter. Isso vai dar quantas sessões você vai montar em cada semana para essas matérias. E aí você estuda por ciclo. Matéria A, B, C, D, E, F, G, H, até fechar. Aí de novo, A, B, C, D, até fechar. Só que não no nível igual. Tipo, para cada um tempo de administrativo, provavelmente você vai ter uns 3 tempos de legislação tributária e legislação específica, a título de exemplificação. A cada um tempo de economia, você vai ter mais ou menos 3 tempos de cada uma dessas outras matérias. Então você faz uma média ponderada aqui no seu tempo na hora de montar o seu ciclo. Volto a dizer, se você quiser um vídeo específico sobre como montar o ciclo, a última live que eu fiz, a live que eu fiz no sábado, eu explico como montar um ciclo de forma detalhada. Professor, próxima etapa desse concurso público é a nossa prova de títulos, né? E como é que vai funcionar essa prova de títulos? A prova de títulos está organizada, aqui vai participar da prova de títulos os 200 primeiros candidatos, considerando 150 para ampla concorrência, 10 PCD, 40 negros e indígenas. E a pontuação na prova de títulos considera a experiência em carreira de fiscalização de tributos. Ou seja, eu vou usar a expressão quem já foi auditor fiscal ou trabalhou numa outra carreira de fiscal de tributos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E convenhamos, haverá uma minoria nessas condições. Dificilmente você vai encontrar, pode ser que aconteça, mas dificilmente você vai pegar alguém, por exemplo, da Receita Federal de concursos anteriores que vai querer migrar para o ISS Rio de Janeiro. As duas carreiras são excelentes, em termos remuneratórios e tal, eles quase se equivalem. Então vai ser difícil do cara com mais de 10 anos de receita, por exemplo, fazer uma migração. Pode acontecer de você ter alguém que está num fisco municipal específico, e aí ele quer sair desse fisco menor para um fisco maior.
Às vezes ele está num estado da federação que não é o que ele quer e ele quer voltar para o Rio de Janeiro. Então isso pode acontecer, mas a hipótese é baixa. Poucos concurseiros vão entrar nessa condição. Então aqui, como é só experiência na carreira de fiscalização, não tem essa história de mestrado, doutorado, não tem nada disso. Título é experiência profissional em carreira de fiscalização de tributos da União nos estados, DF e municípios. Eu ainda questionaria um pouquinho essa regra, porque para mim ela deveria considerar também atividade semelhante, análoga, guardadas as proporções da atividade, no setor privado. Não existe uma carreira análoga exatamente, mas existe também gente que trabalha com direito tributário, parte contábil também na iniciativa privada. Mas está no edital, experiência profissional em carreira de fiscalização de tributos. E a pontuação máxima que você pode ter aqui são 10 pontos. Se a prova objetiva está valendo 280 pontos, então isso significa, 280 pontos, significa então que o máximo que você pode alcançar aqui seria 3,44% da sua nota final. E cara, 3,44 é o máximo, sendo que o que normalmente a gente vai ter é uma diferença de 2 pontos, 3 pontos, o que faz essa diferença ficar ainda menor. Um camarada que consiga 2 pontos, por exemplo, isso aqui não vai representar nem 1% da nota final do concurso. É bom, resumindo, é bom para quem tem, mas não vai fazer muita diferença para quem não tem. Tanto que essa fase é classificatória apenas, ou seja, não elimina. Se você zerar, não tiver nada de experiência, simplesmente você vai tirar 0 ponto, mas não será eliminado desse concurso. Professor, então partindo aqui para a conclusão, você tem como me passar algumas dicas finais aí para que eu possa me preparar para esse concurso? Sim, o que eu vou passar para vocês? Primeiro, que você estude logicamente pelos ciclos. Já falei para você sobre como montar ciclos. Segundo, foco na resolução de questões. E sempre que você for resolver as questões, foco na identificação dos seus erros. Daqui para frente, foco nisso. Seja no português, no administrativo, seja onde for. Principalmente para administrativo e para constitucional, muito estudo de jurisprudência. FGV adora cobrar jurisprudência. Terceira dica para passar para vocês, gerenciamento de tempo. Você vai ter menos de 3 minutos por questão, tem algumas questões que dependem de interpretação e cálculo, então talvez não dê tempo de você resolver todas as questões. E a quarta e última dica que eu vou colocar é você simular um ambiente de provas. Nesse caso, quando eu falo de simular um ambiente de provas, eu lembro que você vai ter que fazer uma prova de 8 horas. A maioria dos concurseiros não terá 8 horas para estudar e nem é recomendável estudar 8 horas daqui até a prova. Mas eu recomendo que pelo menos uma vez por semana você tente simular esse ambiente. Passar a manhã fazendo questões, passar a tarde fazendo questões, num total de cerca de 8 horas. Pode não ser tão produtivo, mas eu estou pensando aqui em algo a mais. Além da sua preparação, você também se ambientar à situação de prova. No mais, pessoal, são 3 meses e 12 dias até a prova. Depois desse físico, a gente ainda deve ter aqui no meio do caminho ISS São Paulo, tem ICMS São Paulo também para vir, quem sabe ICMS Rio de Janeiro, ISS Belo Horizonte. Então essa oportunidade por si só já é importante. Quando eu coloco ela no contexto, ela se torna mais importante ainda. Estarei aqui trazendo conteúdo para vocês no nosso YouTube, trazendo jurisprudência para sua preparação. As matérias menores, elas não impactam de forma tão grande no seu resultado final, mas elas podem ser um meio de você alavancar a sua nota. Quando está todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível, serão essas matérias secundárias que vão te colocar num nível acima. Então, por isso, conte comigo nessa preparação, conte com estratégia também com material completo e espero vê-lo em breve como fiscal de rendas do ISS do Rio de Janeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal e de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.